mais uma vez, Amigo Gringo. Bom fim de semana e bem-vindos de volta. Amigo Gringo responde pelo Instagram. A pergunta de hoje é de Alex Anderson, que escreveu: Amigo Gringo, qual é a pronúncia correta de thank you? Não, claro que tem Amigo Gringo responde agora pelo Instagram. Mas hoje estamos fazendo Amigo Gringo responde pelo YouTube e Facebook. A primeira pergunta é de Rogério Ferreira, que escreveu: Amigo Gringo, enche a boca de farofa e diga Massachusetts. Bom, não é uma pergunta, mas Massachusetts é meu estado natal e farofa é minha comida favorita. Então, por isso, hoje roubei um pouco de farofa, farofa com carne, do restaurante brasileiro do bairro que vocês já viram em outros vídeos, Aroma Brasil, e trouxe para casa. Ok, vamos preparar o estúdio para isso com a ajuda da Elaine, nossa voluntária de hoje. Vamos lá! Ok, Elaine, você sabe pronunciar o nome desse estado? Sei, Massachusetts. Mais ou menos. Tem que lembrar que o C-H-U em inglês é como se tivesse um T no começo. Chu. Vai lá. Massachusetts. Muito bem, só com um pouco de sotaque brasileiro. Vamos tentar tirar isso da primeira vogal. Não é Massachusetts, é Massachusetts. Vai lá. Massachusetts. Muito bem, só que sem here. Massachusetts. Muito bem! Ok, agora eu preciso fazer com farofa. Você também quer fazer com farofa? Senta aqui. Ok, pronto. Então, eu vou colocar na boca você também e vou fazer... Massachusetts. Tá bom. Não é Massachusetts, é Massachusetts. Tá, Massachusetts. Eu também. Massachusetts. Entendeu? Acertamos! Ok, agora o Gabriel Pereira BR escreveu: Amigo Gringo, você concorda com os planos imigratórios do Trump? Ok, vou responder, mas deixe dizer primeiro que sei que alguns de vocês vão ouvir minhas críticas e me acusar de ser comunista. Ouça bem. Quem critica o Trump nos dias de hoje não é só a esquerda, também é o centro e até vários senadores e colunistas de direita e, claro, pessoas que não apoiam o assédio sexual. Vou apanhar aí, mas tudo bem. Ok, vamos lá. E, surpresa! Eu não acho que todos os planos imigratórios do Trump sejam ruins. Só a maioria. É importante lembrar que Estados Unidos é um país de imigrantes e Nova York uma cidade de imigrantes. Aqui, 38% dos nova-iorquinos nasceram em outros países. Meu pai é imigrante também, a família dele escapou da Alemanha nos anos 30. Quem quer saber mais disso pode assistir o vídeo que eu fiz com ele e com minha mãe. Então, eu acho que Estados Unidos deve manter a tradição de abrir as portas aos imigrantes. Mas também reconheço a necessidade de regras e limitações, o que significa que vamos ter que fazer decisões difíceis. O Brasil também tem leis de imigração. Eu, por exemplo, não poderia me mudar para o Brasil amanhã e trabalhar por aí. A verdade é que sem me casar com brasileira seria bem difícil. Alguma oferta por aí? Não, além de você, Eduardo. Então, vamos ver algumas das propostas do Trump. Primeiro, o muro entre Estados Unidos e México. Sou contra. A ideia poderia fazer sentido em teoria, mas na realidade é uma porcaria. Primeiro, o simbolismo é horrível. Parece que estamos fechando o país, ok? Também seria absurdamente caro e mesmo assim não ia resolver o problema, porque tem 1000 outros jeitos de entrar. Por barco, por Canadá, ou mais comum ainda, entrar com visto de turista e ficar, né, pessoal de Governador Valadares? Brincadeira. 2.
acabar com o DACA, o programa do Obama, pelo qual imigrantes que chegaram ilegalmente como crianças são permitidos ficar e trabalhar. Sou contra eliminar o programa, né? Deportar essas pessoas que são tão americanas quanto eu, que nem lembram do país de origem, é realmente um absurdo. 3. Reduzir o número de refugiados permitidos a entrar nos Estados Unidos. Acho isso cruel e absurdo, especialmente considerando a crise migratória mundial de hoje. Ele diz que é porque não tem como saber quem é terrorista e quem não, mas como vocês sabem, todos os últimos ataques terroristas daqui, Las Vegas, South Carolina, Orlando, foram causados por americanos natos. 4. Contratar milhares de oficiais adicionais para patrulhar a fronteira com México. Eu não considero isso errado necessariamente, mas acho um desperdício de dinheiro. 5. Mudar nosso sistema de imigração de family-based para merit-based. Ou seja, agora o jeito mais fácil de arrumar um green card é ter parentes cidadãos daqui. Mas em outros países, tipo Canadá e Austrália, é diferente. O que importa mais é sua profissão, se você fala inglês, se você é jovem, etc. Ou seja, eles dão prioridade a quem tem mais valor econômico. Esse sistema é razoável. O problema é que, ao mesmo tempo, o Trump quer reduzir o número total de imigrantes, não só mudar os critérios. Tem muitos congressistas, republicanos e democratas que têm propostas excelentes para reformar o sistema, tipo legalizar os imigrantes sem documentos em troca de mais recursos para proteger a fronteira. Mas é um pouco difícil trabalhar com nosso presidente. Ok, o desossador de Android perguntou: amigo gringo, pipoca americana é doce ou salgada? Ah, que pergunta perfeita! Adoro a pipoca do Brasil, que você pode escolher doce ou salgado misturada. Ótimo sistema, só que essa misturada não sempre dá certo. Agora em São Paulo eu estava no cinema e pedi uma pipoca grande para compartilhar com os amigos e pedi a salgada em cima para chegar depois na melhor parte, a doce. E meus amigos não queriam comer nada, então eu tive que comer toda essa pipoca salgada e quando cheguei no doce não tinha mais fome. Ok, mas a pipoca daqui, em geral, é salgada. A opção doce existe, mas em poucos lugares, quase nunca no cinema. Mas no supermercado vai encontrar vários tipos e também vai encontrar aqui no meu sofá, porque fui hoje para o supermercado. Então a mais tradicional é Cracker Jacks, que é pipoca com caramelo e amendoim. Você já ouviu falar de Cracker Jacks, Elaine? Não. Prova aí, veja o que você acha. Tem que pegar amendoim também ao mesmo tempo, é muito importante. E Gostoso. Docinho. E não podemos esquecer da melhor pipoca de todos os tempos, Garrett's, que já mostramos em outro vídeo, tem loja na 34. Você pode misturar pipoca de queijo com pipoca de caramelo. E eles até sacodem para não ter que comer toda a salgada para chegar à doce. Ok, curta o vídeo, inscreva-se no canal e mande suas dúvidas sobre Nova York, a cultura americana e o inglês nos comentários. E vou responder ou aqui ou pelo Instagram, seu amigo gringo. E agora, sua aula de Nova Yorkês, que vem de uma pergunta do Gustavo Collin, que escreveu: qual a diferença das frases we have a problem e we have a situation? Olha, nesse caso o sentido é quase igual. Realmente, quando a pessoa fala we have a situation, está implicando que tem um problema mesmo, só é meio um eufemismo, é uma forma de dizer problem sem causar pânico, né? Ou tipo, we have a situation. É para as outras pessoas não saberem que tem algo errado, mas claro que todo mundo sabe que tem algo errado, porque todo mundo sabe o que é we have a situation. Ou seja, we have a problem é mais
informal, é mais tipo pânico. E we have a situation é mais tipo você está tentando manter a calma, mas não está funcionando. Todo mundo sabe que você tem um problema.